Deixa Deus te usar. Levanta a tua mão para cá, mão de profeta, viu? A Bíblia diz: levantai as vossas mãos sem iras e sem contenda. Presta atenção aqui, olha aqui para frente. Fala, Pastor Jorge. Pastor Jorge. Deixa Deus te usar. Eu saúdo a igreja com a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estão contentes, amados? Aleluia. Eu misturo um pouco as línguas, porque estou 7 anos só pregando em espanhol. Aleluia. Mas quero compartilhar com os amados no livro de João, capítulo 2. Já que os irmãos estão de pé, eu vou ler a Bíblia primeiro, depois a gente vai estar compartilhando algumas coisas que Deus tem feito em nossas vidas e alguns testemunhos, e compartilhando esta palavra preciosa desta noite. João capítulo 2. Em Caná, Jesus transforma a água em vinho. Glória a Deus. Encontraram? Amém. Quem não encontrou ainda? Está com 2 máquinas na mão, como é que vai encontrar? Amém. Vamos ler então a palavra do Senhor. Que a glória seja para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo nesta noite. Aleluia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse-lhes: eles não têm vinho. Jesus lhes respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então a sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo o que ele vos disser. Perto dali havia 6 talhas de pedra usada para a purificação dos judeus. Em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus lhes ordenou: enchei de água as talhas, e eles encheram completamente. Então lhes disse: tirai agora um pouco, levai ao responsável pela festa. E assim fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele lhes disse: todos servem primeiro o bom vinho, e quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior. Mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Podem sentar-se, amados servos e servas. Argentina, a 3 quilômetros da Argentina, e por um milagre os argentinos quase me matam. Uma noite eu fui numa igreja e estava lá o pastor Daniel da igreja Comunhão Ágape, e ele me viu lá no final do culto, me chamou em frente para orar por mim, e ele apontou o dedo para mim e profetizou na minha vida. Ele disse: servo, Deus manda te dizer que vai te levar em todas as nações do mundo para você pregar o evangelho de salvação a tantos milhões de pessoas que necessitam receber e ouvir uma palavra sobre vossas vidas. E ele começou falando: Deus vai te utilizar para você pregar para governantes, Deus vai te utilizar para você pregar para filósofos, para marxistas, leninistas, para artistas, jogadores de futebol. Deus vai te utilizar para você pregar para mendigos, para prostitutas, para bruxas, para toda classe de pessoas. Aleluia. E quando ele apontou o dedo para mim, eu caí no chão assim, e ali fiquei. Mais de 1 hora eu arranhava o soalho e não conseguia levantar-me, porque a palavra profética atingiu a minha vida, atingiu os meus ouvidos, atingiu o meu corpo, atingiu todo o meu ser. Aleluia. Porque Deus tinha um projeto para cumprir na minha vida, e Ele tem um projeto para cumprir na vida de cada um de nós. Glória a Deus. E eu glorifico o Senhor, porque nos últimos 7 anos eu estive em 64 países pregando o Evangelho de salvação. Glória a Deus, aleluia. A milhões de pessoas, e Deus tem me usado tremendamente pelas nações. Jesus Santo. E antes mesmo de começar a pregar, eu quero dizer ao pastor: o Espírito Santo me mostrava que
você tem uma viagem nos próximos dias. Aleluia. E essa viagem vai ser a África. Oh, glória a Deus. Você pode se perguntar nesse instante, mas da onde vai vir o dinheiro? Da onde vai vir a passagem? Eu quero dizer para vocês, eu estava lá no meio da floresta, na Colômbia, no meio da guerrilha das Farc, comendo um bolinho que eles têm chamado arepa. E Deus disse assim para mim: vou te levar à Europa para você orar pelas gordas e pelos gordos e para eles emagrecerem lá na Europa e lá nos Estados Unidos. Glória a Deus. E eu comecei a rir, eu disse: mas como é, quando a gente não tem nenhum centavo no bolso? Olha, nós somos homens e mulheres de fé, mas quando nós não temos dinheiro, acho que a nossa fé diminui. Eu não tinha nem um centavo no bolso. Eu disse: mas como que eu vou viajar se eu não tenho nem dinheiro? Fui para a internet, comecei a falar com as pessoas. De repente uma pessoa disse assim: comprei tua passagem para a Suíça, para Geneve. Você vai vir daqui 3 dias. Deus é Deus, amado. Eu estou te dizendo nesta Glória a noite. Deus, aleluia. Receba essa palavra com todo o teu coração, porque Ele vai te levar. Você pode pensar: mas da onde que vai vir? Será que o pastor Fábio vai pagar minha passagem? Não, mas Deus faz de outra maneira que nós menos esperamos. Vem de lugares que nós nem sabemos, porque o nosso Deus, Ele ama nos surpreender. Glória a Deus, aleluia. E eu quero pregar nesta noite este primeiro sinal. Jesus, com 30 anos, torna-se sumo sacerdote. Aleluia. E ele vai para um casamento, para uma festa. E muitos de nós podemos nos perguntar hoje aqui, porque nós no Brasil proibimos, dentro da Assembleia de Deus, na quadrangular, nas comunidades, nas diversas, na Deus e Amor, em todas as igrejas do Brasil, nós proibimos estritamente que os evangélicos bebam. E eu, quando me converti, eu comecei a me perguntar: mas por que Jesus, o primeiro milagre que Ele fez foi transformar a água em vinho? E hoje nós vamos receber, esses homens aí são experientes, hein? Esses aí são acostumados a ver grandes pregadores. Vocês são acostumados a ver grandes pregadores aqui nesse púlpito. E nesta noite nós vamos receber uma revelação do Espírito Santo. Glória a Deus. E o Espírito Santo começou a falar comigo sobre este milagre. A história da humanidade é resumida em várias etapas. Lá na pré-história, na história, no renascentismo, com os grandes pensadores como Leonardo da Vinci, como Galileu Galilei, esses homens que desenharam as coisas que até hoje nós usamos. Até os computadores foram eles que desenharam os aviões, os paraquedas. Ou seja, foi lá nesta etapa da história que eles criaram um montão de coisas que nos últimos 60 anos veio se concretizar neste momento da história da humanidade. E a história da humanidade tem várias etapas, mas para nós cristãos evangélicos, a história da humanidade tem só 2 etapas: a história da água e a história do vinho. A história da água e a história do sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário. Aleluia. Aqui não está falando de vinho, bebida. Aqui está falando do sangue de Jesus que ia ser derramado lá na cruz do Calvário. Glória a Deus. Porque todos os meses, quando nós fazemos a Santa Ceia, nós lemos lá no livro de Coríntios, capítulo 11, versículo 23, este sangue representa, este vinho representa o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, o sangue do novo pacto. Aleluia. Glória a Deus. Aqui não está falando de vinho, bebida. Aqui está falando porque Ele é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. E a primeira atitude, o primeiro sinal do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo aos 30 anos, quando Ele começa o seu ministério, é transformar a água em vinho.
caminho, é transformar a história da humanidade, que era água, no seu sangue, que foi derramado lá na cruz do Calvário. No primeiro dia do seu ministério, ele estava dando uma demonstração a toda a humanidade que ele derramaria o seu sangue por cada um de nós, pelos 14 bilhões de pessoas que já morreram, pelos 7 bilhões e 600 milhões que estão vivos nesse instante e por os outros bilhões que ainda vão nascer até que venha o arrebatamento. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, ele veio com uma finalidade, porque ele nos amou primeiro. A irmã cantava um louvor aqui antes e tocava no coração. Glória a Deus. Aleluia. Porque ele fez por nós. Até a sua vinda à face da terra, os judeus iam e faziam um sacrifício de uma pomba ou de um cordeiro para cobrir os pecados. Mas o dia que Jesus vai caminhando em direção ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista veio lá de longe e ele aponta o dedo: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Jesus veio para nos limpar a cada um de nós. Jesus veio para nos lavar a cada um de nós. Jesus veio para restaurar a cada um de nós. Jesus veio para transformar a nossa vida. E cada um de nós tem uma história, e cada um de nós chegou de uma maneira na igreja. E eu sei como eu cheguei na igreja, porque o dia que eu me converti, eu estava deitado no chão, meus irmãos chegaram, eu estava em depressão com 32 quilos apenas, só pele e osso. Eles encostaram a mão na minha cabeça, fizeram eu orar e aceitar a Jesus Cristo, porque eles pensavam que eu ia morrer naquela noite, mas eles se enganaram, porque Deus Todo-Poderoso tinha um plano na minha vida de me levar às nações para pregar o Evangelho a milhões de pessoas. E a história da humanidade, se voltarmos atrás, os gregos criaram uma frase que até os dias de hoje nós estudamos nas universidades: de onde venho, onde estou e para onde vou. Era a história da água. Os seres humanos não sabiam para onde iam depois da morte. Os seres humanos nem sabiam para onde estavam indo e ficavam naqueles debates lá na Grécia, buscando ter uma ideia e uma solução de para onde rumaríamos depois da morte. E Jesus Cristo veio e deu a resposta a toda a humanidade. Aleluia! Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e ninguém vai ao Pai se não receber uma gota do sangue de Jesus na sua vida e ser uma nova criatura. Glória a Deus, aleluia! Porque Maomé não morreu numa cruz, Buda não morreu numa cruz, Não. Maria não morreu numa cruz, e todas essas santarias que existem por aí não morreram numa cruz, mas Jesus morreu numa cruz por nós e ressuscitou e venceu a morte. Glória a Deus, aleluia! Por isso nós hoje podemos ter toda a tranquilidade. E esta é a diferença. Eu não sei como foi para vocês, mas eu sei que para mim foram semanas chorando depois que eu aceitei a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Foi semanas e semanas eu sentia uma alegria tão tremenda no meu coração que eu queria falar para todas as pessoas que eu encontrava na rua. Eu queria falar para o mendigo, eu queria falar para o prefeito, eu queria falar para os vereadores, para o juiz, eu queria falar para todas as pessoas
encontrava na rua, para o policial, para quem eu pudesse abrir a minha boca, eu queria demonstrar aquela alegria tão profunda e tão tremenda que eu nunca havia sentido antes na minha vida. Glória a Deus, aleluia. A alegria de ser tocado por uma gota do sangue de Jesus e ser uma nova criatura. Não tem uma alegria mais tremenda na face da terra do que nós sermos tocados por Jesus Cristo e sermos tocados pelo seu sangue. Glória a Deus, aleluia. E Jesus, ele dividiu a história. Este dia aqui é o primeiro dia que a história era água e ele transformou a história no seu sangue. Aleluia. E hoje, em qualquer universidade, seja lá em Paris, seja lá em Boston, seja lá em Brasília, seja lá no Rio de Janeiro, seja lá em Bogotá, na Colômbia, seja onde seja, são obrigados a escrever 4 palavras: antes de Cristo e depois de Cristo. Sejam ateus, sejam filósofos, sejam materialistas, marxistas, leninistas, sejam biólogos, sejam cientistas, sejam o que sejam, são obrigados a escrever nos seus livros de história antes de Cristo e depois de Cristo, porque ele veio e pagou por todos os nossos pecados aqui na terra. Glórias a Deus, aleluia. E todos nós assistimos o filme do Mel Gibson, ou assistimos outros filmes que já passaram com relação à história do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o mais recente foi o filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, que mostra um pouquinho daquilo que Jesus passou nas suas últimas 12 horas, que ele foi torturado, ou cuspiram, chicotearam, moeram a sua carne a chicote, depois o coroaram com uma coroa de espinhos, depois o levam até o Monte Calvário, lá transpassam as suas mãos com 2 cravos, e depois passam uma perna por cima da outra e cravam as 2 pernas na cruz. E por último, vem um soldado romano e crava uma lança abaixo do seu coração e escorre as últimas gotas do sangue de Jesus e sai até a água que tinha. Jesus ficou amarelo, Jesus ficou pálido, porque ele perdeu até a última gota de sangue por todos os seres humanos que já habitaram na face da terra, por os que estão habitando agora e pelos ainda que nascerão nos próximos dias. Jesus pagou o preço por cada ser humano. Aleluia, Jesus. E ele morreu lá na cruz, desfaleceu. E como os nossos inimigos gostam de comemorar quando nós somos derrotados, e milhões de demônios lá mesmo na volta da cruz e em toda a face da terra, os principados comemoravam a derrota do plano de Deus. Mas Satanás enganou-se mais uma vez. Aleluia. Porque Jesus penetra no mundo da morte. Que nenhum ser humano havia conseguido até então. Jesus penetra no mundo da morte, entra no Hades. A Bíblia diz que ele entra no Hades, no mundo da morte. Ele pisa na cabeça da serpente. Traz consigo os cativos que estavam no cativeiro, os que eram do seio de Abraão, os que aceitaram as previsões de Noé,
e os que estavam dentro da lei até então. Avisa os que estavam no lago do tormento que vão ir viver uma vida eterna no inferno. E avisa os anjos rebeldes que vieram contra Satanás, que estavam no poço do abismo, que eles serão condenados a prisões eternas lá no inferno. E Jesus toma a chave da morte das mãos de Satanás e sobe aos céus, decretando a vitória eterna sobre a morte. Glória a Deus, aleluia! E hoje pode passar 1 milhão de coisas. Pode-se haver milhões de religiões lá na Índia, lá na China, lá no Japão, ou em qualquer parte da América, mas nós temos algo dentro do nosso coração, na nossa mente, que Jesus já venceu a morte e nos deu a vitória sobre a morte. E nós já não temos mais medo da morte, porque nós não vamos morrer mais. Glória a Deus. E temos mais ainda, temos o nosso nome escrito no livro da vida. Aleluia! Oh, glórias a Deus. Santo. E mais ainda, o nosso nome está selado com o sangue de Jesus. Obrigado, Jesus. E nós vamos vê-lo lá na glória, sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. Porque Ele venceu a morte e nos deu a vitória sobre a morte. Este é da transformação da água no sangue de Jesus. Aleluia! E por isso que o Evangelho não está resumido no conhecimento bíblico, não está resumido em você ser teólogo, não está resumido em você às vezes vir aqui no púlpito e se exaltar que sabe, que conhece a Bíblia Sagrada. Eu conheço pessoas analfabetas nas áreas ribeirinhas do Amazonas que não sabem nem ler a Bíblia, mas eles abrem suas bocas e dizem, colocam a mão sobre as pessoas e dizem, pelo sangue de Jesus, eu declaro a cura sobre a tua vida. E as pessoas são curadas. Na selva da Amazônia, nas regiões de Colômbia ou de Venezuela, pessoas completamente analfabetas são usadas com um poder tão incrível que vocês nunca chegaram a imaginar, porque eles são usados pelo poder do sangue de Jesus. O poder do Evangelho não está resumido no conhecimento bíblico que tu tenha ou no conhecimento teológico. É muito importante nós termos conhecimento bíblico e conhecimento teológico, mas o poder do Evangelho não está resumido no conhecimento que tu tenhas da Bíblia ou da teologia. Está resumido em você conhecer o poder do nome de Jesus, o poder do sangue de Jesus. Este é o poder do Evangelho que nós pregamos, o Evangelho que faz milagres, o Evangelho que faz prodígios, o Evangelho que faz maravilhas, o Evangelho que tem todo o poder. E quero dizer mais, toda a história da humanidade está resumida hoje, no nome de Jesus. Aleluia! Santo é teu nome, Jesus. Pastor, podemos entrar hoje no Egito. Está havendo um grande conflito lá no Egito entre cristãos e muçulmanos, o nome de Jesus. Podemos entrar na Líbia hoje e vamos ver que o grande conflito é por causa do nome de Jesus. Podemos entrar no Iraque, no Afeganistão, no Paquistão, no Irã, que está se levantando contra Israel neste momento. E tudo é por causa do nome de Jesus. Eu estive agora nos Balcãs, que está resumido: Eslovênia, Sérvia, Croácia, Montenegro,
Kosovo e Macedônia, aí houve um conflito há 10, 12 anos atrás, por causa do nome de Jesus. Países inteiros como a Bósnia ficou totalmente muçulmana, Croácia ficou católica e Sérvia ortodoxa. Tudo por causa do nome de Jesus. E nós temos que parar de pensar que o nome de Jesus é apenas um melzinho ou prosperidade. O nome de Jesus é todo o poder que existe na face da terra. O nome de Jesus está resumindo toda a história da humanidade. Santo teu nome, Jesus. Lá no livro, mas sim a espada. Aleluia. Nem vou dizer o restante porque é muito pesado para essa noite.